Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa maratona de provérbios. Quero te agradecer você que esteve até aqui. Hoje nós vamos ler o capítulo 30 de Provérbios. E eu quero, antes de começar, te pedir para que você se inscreva no meu canal, que você compartilhe com seus amigos, que você dê seu joinha, porque se você deixar um gostei, o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e que ele pode ficar passando para as outras pessoas, né? Que ele pode distribuir mais. Então vamos lá, vamos ler a partir do versículo 1. As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia, o homem falou a Itiel e a Ucal. Agur era um rei da época e ele era tido como um homem muito sábio. Então, esses escritos foram passados para serem acrescentados no livro de Provérbios, porque ali ele fez um compêndio de versos que nos chamam a atenção para que nós venhamos adquirir essa sabedoria e para que a gente venha aprender a termos vida longa, próspera e abundante. Versículo 2: certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem e não tenho o entendimento de um homem. 3. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Então, esse rei não era cristão. E depois ele se converteu. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se podes dizer? Toda palavra de Deus é pura. Escudo é para aqueles que põem a sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras, para que não te reprove e sejas achado mentiroso. 7. Duas coisas requeri de ti, e não me negues, antes que eu morra. 8. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Alimenta-me com o pão conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Senhor em vão. Olha como esse homem tinha um autoconhecimento. Então, ele sabia que se ele ficasse muito rico, ele talvez pudesse esquecer do Senhor. E talvez se ele ficasse muito pobre, ele fosse roubar para que ele tivesse pão. Então, nós temos que ter esse autoconhecimento. Nós precisamos saber quem somos e nos conhecer as nossas fraquezas e confessar diante de Deus. Isso é muito importante. Há uma geração que é amaldiçoada de seu pai. Versículo 10. Não acuses um servo diante de seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. 12. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada da sua imundícia. Aqui é a pessoa que nunca se arrepende dos pecados que anda cometendo, ela jamais é lavada, porque quem se arrepende, o arrependimento lava de toda a imundícia. E daí a pessoa passa a andar em caminhos retos.
Há uma geração cujos olhos são altivos e suas pálpebras são levantadas. Então, a pessoa que quer se afirmar, ela encara a pessoa, ergue a sobrancelha e fica encarando para se afirmar diante das pessoas, mesmo que ela esteja se enganando. Isso aí é altivez. 14. Há uma geração cujos dentes são como espadas, e os seus dentes da mandíbula são como facas, para devorarem os pobres da face da terra e os necessitados dentre os homens. 15. A sanguessuga tem 2 filhas chorando, dá e dá. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 5. 4 coisas que não dizem. É o suficiente. Então, a pessoa que tem o egoísmo exacerbado, ela nunca quer doar. Ela só explora as pessoas, quer que os outros deem para ela, mas ela nunca entrega nada de bom para os outros. A sepultura, o útero estéril, a terra que não está cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. Então, a pessoa egoísta nunca diz que tem o suficiente. Ela sempre está insatisfeita. 17. O olho que zomba seu pai e despreza obedecer a sua mãe, os corvos do vale o catarão e as jovens águias o comerão. 18. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4, que eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como uma virgem. O caminho da águia no ar, a gente nunca sabe de onde que ela veio. Ela pode estar sobrevoando aqui, mas o caminho que ela traçou para chegar até aqui a gente nunca vai saber. E o caminho da serpente sobre a rocha também, ela não deixa marcas, né? Se ela tivesse sobre a areia, daí ela deixaria o seu rastro. O caminho do navio no meio do mar. Então, porque o leme do navio, ora leva para o norte, às vezes para o oeste, às vezes para o leste. Então, a gente nunca tem a certeza de onde que esse navio veio, se a gente o avistar. E o caminho do homem com uma virgem. Então, aqui tem esse enigma. Como que o homem se apaixona por uma mulher e, de repente, casa e, de repente, passa alguns anos ele vai saber assim, eu não amo essa mulher, por que eu me casei com ela? O caminho que levou a ele se casar com ela não foi o amor, foi uma paixão, foi a visão assim da beleza dela. Então ele não conseguiu identificar qual foi o caminho. E o caminho verdadeiro para um homem se casar com uma mulher e vice-versa, né? A mulher com o homem é o amor. Tem que verificar, analisar e ponderar e meditar para ver se realmente ama e aceita todos aqueles defeitos para depois se casar. Por isso que é necessário não pular etapas. É necessário que eu e você, né, que todos nós venhamos a não apaixonar assim de repente se casar, sem saber se a pessoa é ideal, sem saber se eu vou realmente amar com todos aqueles defeitos que a pessoa tem, continuar amando pelo resto da minha vida, né? E seguir em amor, porque casamento não é uma aliança só com a pessoa, a aliança é de 3 dobras, é eu, Deus e o meu parceiro, eu, Deus e o meu cônjuge. Então eu preciso estar ciente de que casamento é para o resto da vida, mas nem todos nós sabemos disso. Normalmente nós nos casamos sem saber se a gente vai conseguir tolerar e amar essa pessoa para o resto da nossa vida.
Se nós não conseguirmos e de repente nos vermos diante de uma situação que nós não amamos o suficiente essa pessoa para continuar com ela para o resto da nossa vida, então aí nós vamos ter que repensar uma forma de conseguir amar essa pessoa. Só assim que Deus vai aprovar a nossa conduta, porque quando Deus criou o homem e a mulher, aí ele disse, quando ele tirou Eva da costela de Adão, ele disse assim, que ele estava fazendo uma mulher, era uma ajudadora, e que ele deixaria a casa de seus pais e o homem deixaria a casa do seu pai e da sua mãe e se unir à sua mulher, e os dois seriam uma só carne. Isso está lá em Gênesis. Então, quando nós nos tornamos uma só carne com alguém, né, o nosso cônjuge, então nós estamos fazendo uma aliança com Deus. Versículo 20. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa sua boca e diz, não fiz perversidade. 21. Por 3 coisas se inquieta a terra, e por 4 que ela não consegue suportar. Pelo servo, quando reina, pelo tolo, quando é cheio de alimento. 23. Pela mulher odiosa, quando ela é casada. E pela serva, quando é herdeira da sua senhora. 24. Há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas são um povo forte, todavia preparam seu alimento no verão. Aqui nesse versículo 25 tem a prudência, né? As formigas são prudentes, elas são trabalhadoras e para que elas não passem fome no inverno, elas levam seu alimento para o seu ninho, para o seu esconderijo ali, para o seu formigueiro. Antes de chegar o inverno, elas já estão ali, né? Às vezes você vê uma formiguinha atrás da outra, levando o alimento lá para o formigueiro. Então é prudência, isso é prudência, guardar alimentos, né? 26. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem suas casas na rocha. Eles são muito frágeis, por isso que eles fazem os seus ninhos lá nas rochas, porque nas rochas é mais difícil de entrar um predador, né? Uma onça, uma águia, um animal de maior porte que seja carnívoro, que queira né, a biodiversidade ali, a alimentação, né? Então eles se escondem na rocha para que eles não sejam presas fáceis para os predadores. 27. As locustas não têm rei, entretanto eles todos saem em bandos. Locustas ali seria os gafanhotos, né? Por que eles depredam onde eles vão? Tem uma plantação assim, eles arrasam, porque eles estão em bandos. Há algum tempo atrás, nós ficamos sabendo de que lá na Argentina houve invasão de gafanhotos que destruiu muitas plantações. No Egito também tinha isso, né? Os gafanhotos em bando, uma vez eles saíram em bando para destruir as plantações dos egípcios. Isso conta na Bíblia, quando Moisés estava tentando tirar o povo do Egito. Então, como o faraó endureceu o seu coração, aí o que Deus mandou? Um bando de gafanhotos para destruir tudo que os egípcios tinham. 28. A aranha se segura com as mãos e está nos palácios dos reis.
29. Há 3 coisas que vão bem. Sim, 4 são graciosas no seu mover. 30. O leão, que é mais forte entre os animais e não foge de nada. O leão enfrenta tudo, por isso que ele é chamado o rei da selva. 31. O galgo, também o bode e o rei contra quem não pode resistir. 32. Se procedeste tolamente, elevando-te, ou te pensaste o mal, põe a tua mão sobre a boca. Então, antes de fazer o mal, fique calado. É melhor se calar do que fazer o mal, porque Deus não se agrada de quem não faz o bem. 33. Certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim o forçar da ira produz contenda. Olha que advertência. E aqui nós vamos ver que a pessoa irada, ela não desenvolveu um dom do Espírito, que é a bondade, que é a longanimidade, né? Então ela não tem domínio próprio, sabe? Porque o domínio próprio faz com que a pessoa não se ire por qualquer coisa, faz com que a pessoa se tolere, no lugar de criticar, ela entenda, compreenda o que a pessoa está passando e com calma ela apazigue, nunca produz contenda. Amém, amados? Então, hoje ainda nós vamos ler o Provérbios de 31, que é sobre o rei Lemuel e a profecia que lhe ensinou a sua mãe. Versículo 2. O que, meu filho? E o que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Não des a tua força às mulheres, nem os teus caminhos aquilo que destrói os reis. Então aqui nós vemos que o que destrói os reis é dar a sua força às mulheres. Os caminhos do homem que tem muitas mulheres os destrói, eles próprios se destroem por causa dessas mulheres. 4. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte. Então, nem para as pessoas que têm as posições na sociedade. Um médico, você daria o seu filho entregaria seu filho para fazer uma cirurgia na mão de um médico que bebe? Não, né? Um juiz, você confiaria na decisão dele se antes daquela causa, ele tivesse tomado alguns tragos? Jamais, né? Então, as pessoas que têm uma posição na sociedade, eu como rainha do lar, eu não posso me embriagar. Aí, o que eu vou virar? Escárnio, vergonha para minha família. E o marido, ele é o sacerdote do lar. Ele vai perder a posição de sacerdote. E o filho, ele vai envergonhar seus pais. Então, a gente precisa permanecer sóbrios. 5. Para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer aflito. 6. Dá bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àqueles de coração pesado. Deixe-o beber e esquecer a sua pobreza, e não se lembre mais da sua miséria. Por isso que os mendigos, eles costumam beber. Aí só com a bebida que eles esquecem a sua miséria.
8. Abre a tua boca pelos muros, na causa de todos os que são designados à destruição. Abre a tua boca e julga retamente e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Quem consegue, aqui já muda de assunto, ó, a partir do versículo 10, quem consegue encontrar uma mulher virtuosa, porque seu preço é muito acima dos rubis. Olha como o escritor desse livro está exaltando a mulher virtuosa, a mulher que tem virtude. Aqui ele supervaloriza uma mulher que tem virtude, porque seu preço é muito acima dos rubis. 11. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Então, é tão bom quando o marido confia na esposa e ele não vai ter necessidade de fazer nada desleal, nada de extra para que ela faça aquilo que ela tem que fazer, e ele seguramente vai confiar nela. E em tudo que ela fizer, ele vai depositar confiança nela. 12. Ela fará o bem e não o mal todos os dias de sua vida. 13. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Então ali, ó, ele exalta a mulher que trabalha de boa vontade, a mulher que não é preguiçosa. Chegou a hora da comida, tá tudo prontinho. Quando ele procura uma roupa, tá toda limpinha. E a casa está organizada. Isso é uma mulher virtuosa, só ela consegue fazer. E o homem tem orgulho disso. 13. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. 14. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. 15. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Então a mulher virtuosa, ela levanta antes de todos. O marido está lá dormindo, os filhos estão dormindo, e ela já vai lá e prepara, inclusive para os servos, as servas. Ela prepara a comida. Isso é ser mulher virtuosa. 16. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Então, aí hoje nós temos as mulheres empresárias. Como é bom quando o marido tem orgulho da sua mulher, que ela fica fazendo tudo para que a sua empresa cresça, que vá bem. Então, no versículo 17, ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Então, a mulher empresária é forte. 18. Ela percebe que a sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela é uma mulher vigilante. Então, ela se preocupa com tudo o que é da sua responsabilidade. 19. Ela estende suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. 20. Ela estende sua mão aos pobres, sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Eu conheço uma empresária, sabe, da nossa família aqui. Ela é muito rica, mas ela sempre está em busca de ver o que os seus funcionários estão precisando. Se eles precisam de alguma coisa, ela estende sua mão, ela dá aquela força, né? Por exemplo, o plano de saúde, o vale alimentação, todas essas coisas assim que muitas empresas não dão. Essa mulher, ela é virtuosa, né? E ela concede aos seus funcionários muitas coisas, né, que eles estão precisando, ela vai lá e ajuda, sabe? Inclusive
na minha família ela já ajudou também, né? Uma pessoa que estava precisando fazer uma pós-graduação, ela foi lá e falou assim, pode deixar que eu pago. Então, é muito bacana, né? Quando a pessoa, quando a mulher é virtuosa, ela é empresária, então ela estende as mãos aos pobres por causa que ela tem virtude. 21. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. 22. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e púrpura. 23. Seu marido é conhecido nos portões quando se assenta entre os anciãos da terra. 24. Ela faz linho fino e vende, e entrega cintos aos mercadores. 25. A força e honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. 26. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei de bondade. Então, é uma pessoa digna. Quando abre a boca, ela não fala tolices, ela tem a sabedoria, e essa sabedoria é uma das virtudes dela. 27. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. 28. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Como é bom ser louvado pelo marido, né? Nossa, é a maior honra da mulher, né? Ser honrada pelo marido. 29. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. 30. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher virtuosa que teme o Senhor, essa será louvada. Então, de nada adianta ser bonita, né? De nada nada adianta a mulher ser isso ou aquilo, ter diploma, ter pós-graduação, doutorado, se ela não tem a virtude e o temor do Senhor. Então, a mulher virtuosa aos olhos do Senhor será louvada. 31. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. Então, pelas próprias obras, a mulher será louvada. Agora, uma mulher que não tem boas obras, ela não vai demonstrar virtude, ela jamais será louvada. Eu quero agradecer aqui a todos que me acompanharam nessa jornada de provérbios. Muito obrigada a todos vocês e nos vemos em um outro estudo, em um outro vídeo. Até o próximo vídeo então. Mas não esqueça de curtir, hein? Não esqueça de encaminhar para seus amigos e não esqueça também de dar o seu joinha, tá bom? Obrigada por ter me acompanhado até aqui.